O vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro, que é As 5 Feridas Emocionais. Tô fazendo a thumb do vídeo, por isso que eu dei um sorrisinho. Vamos lá. Vamos começar então. Esse livro é um livro muito importante, porque ele fala, antes de você passar esse vídeo, é sobre emocional e tal. Escuta isso até o final, porque isso aqui foi o que mudou. Como eu me vejo no espelho, como eu me entendo, como eu funciono, como as pessoas que estão à minha volta, elas funcionam. Foi depois que eu li esse livro que tudo isso mudou. Então esse livro ele vai te falar basicamente duas coisas importantes. Ele vai falar de um estado de recurso e de um estado de dor. Como assim? Recurso é quando você está vivendo a parte boa de todas as características da sua personalidade. E o estado de dor é quando você não está no estado de recurso, ou seja, você está vivendo uma dor e essa dor está fazendo com que você se sabote e não saia do lugar. Então esse livro vai te trazer exatamente isso, ok? E agora eu vou dar para vocês aqui, eu não vou falar tudo que tem nesse livro, lógico, porque esse daqui é um resumo, mas fazendo um resumo das dores, a gente tem aqui basicamente 5 dores, que está escrito inclusive na contracapa aqui do livro, certo? As 5 dores são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. E eu vou falar um estado de recurso e um estado de dor de cada um deles. Fica até no final desse vídeo, porque se você ficar, você vai entender quais são os pontos importantes, são os pontos relevantes, os pontos fortes e os pontos fracos e que precisam ser melhorados em cada um dessas 5 dores. Essas 5 dores, elas representam, imagina a seguinte questão, cada uma dessas dores representam um comportamento. Então, cada uma das dores, elas nada mais, nada menos são do que uma personalidade. E cada pessoa funciona de acordo com uma ou com mais personalidades trabalhando em conjunto. Esse livro aqui, inclusive, ele lembra aquele filme, como é que chama? Aquele filme que tem um personagem, a raiva, a ansiedade, eu esqueci o nome. Mas ele lembra um pouco aquele filme. Vamos lá então. A primeira dor que a gente vai falar é a dor da rejeição. A dor da rejeição, ela tem algumas características. Quais são as características? Qual que é a principal dor que o rejeitado tem? Ele tem medo de ser rejeitado pelas outras pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho um pouco dessa dor, não é a minha mais latente, mas eu tenho um pouco dela. Que é o medo de ser rejeitado pelas outras pessoas. É aquela pessoa que tem medo de sair de casa, tem medo de gravar vídeo, ela tem medo de subir no palco, ela tem medo de aparecer. Então ela tem o medo da rejeição. Por incrível que pareça, eu gravo vídeo, mas eu já tive muita dor da rejeição. Pessoas que têm essa dor têm dificuldade de vender, de oferecer um bom serviço, porque tem medo de ser rejeitado. Só que ao mesmo tempo, eles têm um grandíssimo recurso. Eles são pessoas que são pessoas, né? Porque pode ser homem ou pode ser mulher. Inclusive, uma coisa que eu acho muito foda nesse livro é que, junto com a ferida emocional, ele traz uma característica física que aquele ser humano, aquele indivíduo vai ter, que tem aquela dor. Por exemplo, aqui, ó. Olha que interessante isso que eu vou te mostrar. O rejeitado, ele tem esse formato de corpo. Aí, se eu vier aqui pra frente, eu tenho o próximo traço. Então, aqui, ó. O cara que tem a dor do abandono, ele tem esse formato de corpo. Parece o mesmo, mas não é, tem características, ele vai descrever cada uma dessas características. E aí, voltando então, o cara que tem a dor da rejeição, ele tem um recurso, o recurso da criatividade. Como ele tem medo de aparecer, ele fica com a parte cerebral, com os pensamentos ligados o tempo todo, pensando demais, criando ideia. Ele é o tipo de pessoa que cria ideias disruptivas, que trabalha com arte, que trabalha como designer, que trabalha como, deixa eu ver o que mais... criador de letra de música, é o cara que fica no bastidor, o cara que cria livros, então ele é um cara que está o tempo todo exercitando a criatividade. Próximo, a gente vai pro abandono. Quem tem a dor do abandono são pessoas que na maioria das vezes elas têm medo de serem abandonadas pelas outras pessoas. Qual que é o comportamento que essa pessoa tem? Sabe aquela pessoa que quando ela vê que o barco vai afundar, ela pula antes de todo mundo para falar que, na verdade, o barco não afundou, ela que quis se salvar pulando o barco? Então, são pessoas que têm esse padrão de comportamento. Essas pessoas, elas têm uma dor de as outras pessoas abandonarem ela onde ela estiver. Então, ela faz o quê? Ela sempre pula fora primeiro. Ela vai fazer isso. Então, essa pessoa, ela tem essa grande dor. Só que qual que é o estado de recurso que ela tem? Ela ama pessoas e ela ama ficar perto, estar em lugares que são coloridos, que são pintados, que tem texturas diferentes. Por quê? Porque ela vai se sentir amada quando ela está nesses ambientes, porque ela se sente
abraçada, se sente acolhida. Então, logo, ela tem um estado de recurso. Qual que é o recurso, então? Ela é muito boa com outras pessoas, em ouvir, em prestar atenção, em parar e olhar nos olhos das pessoas, entender a dor delas. Então, essa pessoa tem que estar em suportes de empresa, tem que estar em lugares que vai trabalhar diretamente com o público. Próxima dor que a gente tem é da humilhação. O cara que foi humilhado, na maioria das vezes, ele é um cara que já passou por situações que as pessoas riram dele. Isso foi desenvolvido lá na infância, quando ele tinha de 4 a 5 anos. Então, quando estava na época do desfraude da criança, a criança normalmente nessa idade faz cocô na roupa. É normal isso. E aí os pais falaram, riram dela ou falaram: nossa, você fez cocô, não faz isso e não sei o que, e brigou com ela. Isso virou uma dor emocional. Essa dor emocional faz com que essa pessoa ela seja calada, quieta, na dela, não converse. E muitas vezes quando ela está nesse estado, ela consegue ficar horas e horas trancafiada dentro do quarto, sem falar com ninguém, só vivendo no mundinho dela. Então, qual que é a característica que esse cara tem? Ele não desiste fácil. Ele não desiste fácil, ele é um cara altamente persistente, é um cara que tem um recurso de fazer serviços repetitivos ali, ó, todo santo dia. É aquele cara que passa em um concurso e consegue ficar 30, 40 anos na mesma empresa fazendo a mesma coisa. Então isso é uma característica que, a certo ponto, ela é um recurso muito bom, porque é um cara que é altamente racional, então ele vai pensar muito em números e dados, só que ao mesmo tempo tem esse negócio que é pessoas que costumam ficar estagnadas, não gostam, não tem criatividade de ficar trocando de tarefa. Então, fica atento nisso. Próxima dor que a gente tem é da traição. Essa aqui, ó, traição. A dor da traição são as pessoas que foram altamente traídas, não necessariamente, elas foram trocadas. Então as pessoas, quando elas foram trocadas, elas foram passadas para trás, elas foram manipuladas, entra na dor da traição. A traição nada mais é do que ser manipulado. Então todas as pessoas, quando elas são manipuladas, elas são traídas. Então traiu a confiança da pessoa. Não necessariamente trair de, eu arrumei outro cônjuge ali, outro namorado ali, um amante. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com trair a confiança. Então as pessoas que entram nesse estado de traição, eu tenho muita dessa dor. Quando eu sinto que as pessoas estão me manipulando, eu fico bravo, eu fico com raiva delas, eu guardo o rancor, porque eu dei tudo que a pessoa precisava, mas ela não soube aproveitar isso. Então eu trabalho isso constantemente em mim. Uma coisa que é muito comum também dessas pessoas que têm a dor da traição, na maioria das vezes, elas não conseguem ter, por exemplo, ser uma pessoa que vai ajudar as outras quando as outras não estão dando apoio ou prestando atenção naquilo. Por exemplo, eu tenho muito essa característica. Quando eu estou ensinando algo para uma pessoa que eu percebo que ela não está me dando atenção, sabe o que eu faço? Virar as costas e vou embora. E eu faço isso não é porque eu sou um cara chato, não é porque eu sou ruim, é porque parece que ela não está me dando a atenção devida para aquela coisa importante que eu estou explicando para ela, logo, consequentemente, ela está traindo a minha confiança de perder o meu tempo para ajudar ela. Mas nós também temos um traço de recurso. Qual que é o nosso recurso? O nosso recurso é ser altamente persuasivo. Então, quando a gente está explorando o nosso melhor lado, somos ótimos vendedores, pessoas que sabem defender o argumento, que sabem organizar para todo mundo da mesa sair ganhando, olha que coisa interessante, e sermos pessoas que, na maioria dos casos, conseguimos persuadir e vender. Somos ótimos vendedores natos, por isso eu trabalho com vendas até hoje, eu gosto de trabalhar com isso, aprendo muito sobre isso e acredito que vendas é o único caminho para quem quer ir para o próximo nível e viver uma vida diferente. Então, isso é o que eu acredito. E para a gente finalizar, a gente tem a última dor que é a da injustiça. Na dor da injustiça, deixa eu mostrar aqui para vocês como que é o corpo da pessoa que tem a dor da injustiça, ó. A pessoa que tem a dor da injustiça, ela tem um corpo muito atlético, muito seco. Por quê? Porque ela quer o tempo todo mostrar que a régua dela tem que ser medida de acordo com ela, com o resultado dela. Então são pessoas, olha aqui pra você ver, ó. Se você observar, olha o jeito que esse personagem de cá tá. É aquelas pessoas que andam assim, olhando pra cima, nariz empinado, porque ela tem que ser altamente competitiva, porque elas foram rebaixadas. Então o que é injustiça? Injustiça é você pegar uma pessoa que merecia isso daqui e dar isso daqui pra ela. Então ela foi injustamente prejudicada. Logo, ela quer sempre se destacar em tudo que faz. Então são pessoas altamente competitivas. Aquela pessoa que ela tá na academia treinando, ela olha pro lado, tá treinando, pegando o mesmo peso que o cara do lado ali que tem 30 anos de academia. Aí ela quer competir com a pessoa, sem nem a pessoa saber que ela tá competindo com ela. Então todo mundo tem
partes dessas dores e desses recursos disponíveis dentro da sua personalidade. Alguns mais, outros menos. E a partir desses conhecimentos foi que eu comecei a me entender quem era o Giovanni, como eu poderia extrair o melhor de mim mesmo para chegar, então, em um próximo nível e um resultado diferente na minha vida. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse livro, compra ele, lê esse livro e deixa um like, cara. Vocês não estão deixando like nos vídeos, deixa um like aqui, se inscreve no canal, que eu te espero no nosso próximo vídeo.